da ciência a esse fato da passagem dos 60 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil em Jacobina. Eu peço que todos os vereadores, aqueles que não assinaram ainda, assinem essa moção como forma de reconhecimento a essa importante instituição. Boa noite a todos. Eu sou o pastor Luciano, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui nesta cidade. Senhor presidente, em nome da Igreja Presbiteriana, nós queremos agradecer ao vereador Martins pela proposição dessa moção de aplausos. Nos sentimos bastante honrados, né? No último dia 30 de agosto, a nossa igreja comemorou os seus 60 anos de existência aqui no município de Jacobina. Mas essa história é muito mais antiga. No dia 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemorou seus 160 anos. Então isso significa dizer que no centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, o presbiterianismo chegou aqui na cidade de Jacobina. Mas nós precisamos remeter a uma data um pouco anterior, tá? A Igreja Presbiteriana é fruto do movimento protestante do século XVI, aquele movimento que teve o seu ponto inicial no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Lutero, Martinho Lutero, fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, ficaram assim conhecidas, os 95 pontos em que ele discordava da igreja da época. Esse movimento se espalhou rapidamente por toda a Europa. Por volta de 1559, esse movimento chegou à Escócia, e nesse ano, 1559, a igreja presbiteriana tornou-se a igreja oficial daquele país, da Escócia, através de um reformador chamado John Knox. Então o presbiterianismo surge na Escócia, é inspirado nos movimentos e nos ideais da reforma do século XVI. Depois que chegou na Escócia, o presbiterianismo se espalhou por toda a Europa. Chegou por volta de 1643 à Inglaterra e de lá migrou para os Estados Unidos. Um jovem recém-formado na faculdade de Direito, chamado Ashbel Green Simonton, ele estava sentado na capela do seminário de Princeton, ouvindo uma exposição bíblica, e naquele momento ele sentiu-se vocacionado para fazer missões no mundo. E Deus já colocou no seu coração que o lugar da sua missão seria na América do Sul e no Brasil. Inicialmente ele foi aconselhado a não fazer essa viagem, que na época era considerada extremamente perigosa, porque os países latinos na época sofriam um surto de febre amarela, então os riscos eram grandes. Inclusive, Simonton faleceu aos 34 anos, exatamente de febre amarela. Então ele chega aqui no dia 12 de agosto de 1859, no Rio de Janeiro. Em 1862, ele funda a primeira igreja presbiteriana em solo brasileiro, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, em 1863, a segunda igreja em São Paulo. Nessa época, as missões já tinham se espalhado pelo Brasil inteiro. Aqui na Bahia, uma parte da missão já funcionava. E em 1903, um pastor chamado Percy Annesley Chamberlain, ele sentiu-se vocacionado por Deus para, ao invés de ficar instalado em Salvador, ele fazer um ministério itinerante, passando por várias regiões da Bahia. Então, Chamberlain passou em Juazeiro, Senhor do Bonfim, Saúde, Miguel Calmon e Jacobina também. Esses registros constam nos anais da história da nossa igreja. É interessante. Então, em 1903, ele passa por aqui, mas não fixa a residência. Então, é um detalhe interessante que o presbiterianismo chega em Jacobina em 1903. Em 1920, um outro pastor, agora inglês, chamado John Macau, ele vem a Jacobina e fixa a residência apenas por um ano. Ele não fica muito tempo aqui. Mas o trabalho desenvolvido por Macau se estabeleceu aqui na cidade. Em 1959, o trabalho já tinha uma cara, já estava estabelecido, e nessa data, no dia 30 de agosto de 1959,
1959, a comissão executiva do presbitério aqui da nossa região, o presbitério é um concílio da igreja, formado por pastores e presbíteros, se reuniram aqui em Jacobina, num salão alugado que a igreja tinha aqui na avenida principal, Avenida Orlando Oliveira Pires. E nesta data foi organizada a Congregação Presbiterial de Jacobina. É por isso que nós tomamos essa data como referência. Mas em 1903 o presbiterianismo chegou aqui. De lá para cá a igreja foi se desenvolvendo, crescendo. Hoje nós temos congregações em vários lugares aqui do município de Jacobina. Nós temos congregação na cidade de Capim Grosso, congregação na cidade de Ourolândia, de Conquista, estamos construindo um templo ali naquela comunidade. Temos congregação também nas Baixas, de José Félix, e também na Caatinga do Moura. E aqui na cidade de Jacobina nós temos uma filha, né, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja da Redenção, Igreja Presbiteriana da Redenção. O fato é que a Igreja Presbiteriana aqui nessa cidade, ao longo de todos esses anos, tem atuado em várias frentes, seguindo os ideais da Reforma Protestante, que inicialmente teve o seu impulso como um movimento religioso para reformar a igreja, mas não ficou confinado ao ambiente religioso. As influências que a Reforma Protestante provocou em várias áreas, como por exemplo a educação, a economia, a política, hoje já é reconhecido em todos os lugares, não só no meio protestante. Hoje já se sabe da influência do protestantismo nessas áreas cruciais. A gente sabe que nas câmaras legislativas do nosso país, esses três elementos são muito importantes em todo projeto, né? Importantes em todos os projetos. A questão da saúde, a questão da educação, segurança, enfim. Então, esses eram também ideais da Reforma Protestante. A nossa igreja aqui desenvolve programas sociais. Nós temos todas as sextas-feiras distribuição de sopa aqui em 7 casas, né, aqui na Bananeira. Todas as sextas-feiras um grupo de mulheres da nossa igreja, já estou finalizando, tá? De mulheres da nossa igreja vão lá e distribuem a sopa. Nós apoiamos também o projeto Construindo Amanhã, que é o orfanato aqui da cidade de Jacobina. Inclusive um membro da nossa igreja, a irmã Creuza, é a presidente, a responsável por esse projeto. Nós acolhemos essas crianças em nossa igreja também. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja preocupada com a pregação fiel da palavra de Deus, sem descuidar das questões que a envolvem. As questões econômicas, as questões políticas, as dificuldades sociais que nós enfrentamos, porque essa igreja, ela tem sido um braço de Jesus, aqui nesta cidade, e onde o Senhor tem permitido que ela chegue, tá? Então esse é um breve histórico da nossa igreja. Nós queremos agradecer a atenção de todos, especialmente o vereador Martins, pela proposição dessa homenagem tão belíssima à moção de aplausos. Muito obrigado. Parabenizar, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em nome do pastor Luciano, também o vereador, que é o autor da moção de aplausos, vereador Martins. Vamos então abrir para algumas perguntas, né, vereador Aloísio. Boa noite a todos presentes, autoridades presentes, representadas, ilustres colegas. De parabéns pela explanação. Eu quero dizer e lembrar que aqui teve um representante ilustre que marcou muito, enquanto vida, o progresso, principalmente cultural e educacional de Jacobina, o professor pastor Edmundo Isidoro dos Santos, que eu tive o prazer muito grande de conviver por um período muito longo. Ele sempre presidente da Academia Jacobinense de Letras, e eu tenho, para orgulho pessoal, um livro prefaciado pelo pastor Edmundo. Muito obrigado. Encerramos então os pronunciamentos dos vereadores em relação à tribuna livre. Vamos então dar início aos pronunciamentos dos vereadores